Bom, gente, vamos dar sequência à nossa série de vídeos. O último vídeo que foi postado foi do sistema respiratório, né? Então, hoje a gente vai dar sequência aqui, falando sobre rinite, falando sobre bronquite, pneumonia e outros sintomas do sistema respiratório. Acho que é muito importante a gente entender, como a gente falou, da anatomia e da fisiologia do sistema respiratório, e agora é muito importante a gente entender as afecções do sistema respiratório, porque quando você estiver numa clínica médica, a gente vai dar sequência nas aulas de clínica médica, e quando você tiver numa clínica médica, você vai sempre fazer aquele exame físico, sempre a anamnese, ouvir o paciente, ouvir o que ele tem a dizer, os sintomas, e você já conhecendo aquelas patologias do sistema respiratório, você já vai poder dar um diagnóstico a esse paciente. Então, a gente vai diferenciar aqui, porque eu acho que é muito comum você ter problemas em diferenciar a rinite, os sintomas, a rinite da sinusite, porque geralmente os sintomas não são totalmente idênticos, mas a pessoa pode apesar de seres semelhantes, e alguns sintomas, a rinite e a sinusite, são diferentes. Enquanto a rinite atinge a mucosa do nariz, a sinusite é a inflamação dos seios paranasais. Então, são coisas que podem confundir, porque os sintomas são o mesmo. Então, vamos definir aqui o que é a rinite. A rinite, ela é uma inflamação da membrana da mucosa do nariz, uma inflamação da mucosa do nariz. A gente vê aqui, olha, aqui a mucosa, a gente tem uma foto aqui, onde tem a cavidade nasal e onde tem aqui, nessa pelezinha aqui, na parte de dentro, é chamada de mucosa. Então, é uma inflamação, rinite. Você tem que saber que tudo que termina em ite na enfermagem, na área da saúde, tudo que termina em ite, que eu já falei em outros vídeos, é tido como uma inflamação, ite, inflamação. Ite, ite, no fim das palavras, significa inflamação, enquanto a rinite é uma inflamação da mucosa do nariz. E a sinusite atinge o seio da face, localizada nas bochechas, né? Entre os olhos acima dos olhos, na cavidade nasal. Então, é muito importante a gente entender dessas afecções do sistema respiratório. Além do nome e dos sintomas, as enfermidades têm mais uma coisa em comum. Em ambas é indicado procurar um médico, no caso de você não saber diferenciar entre a rinite e a sinusite. Aí a gente tem como que diz, um grande problema, porque a demora para você procurar um médico pode piorar os sintomas, e aí pode ser causado uma complicação para você. Então, da rinite, as causas da rinite pode ser infecção bacteriana ou viral, o uso contínuo de substâncias vasoconstritoras, alergias e os sintomas que são a congestão nasal. A gente tem um processo de inflamação da mucosa que reveste o nariz. A rinite pode ser em curta ou longa duração. Isso mesmo, ela pode ser de curta ou longa duração. As principais causas são as infecções por vírus, por bactérias, também fungos e alérgenos. Pode ser por pó,
bolor, as pessoas que se, tem, quando você chega num lugar onde tem muito pó, muito bolor, pólen também, por tecidos de animais, o que é provocado pelo áspero presente em cobertores, tapetes, carpetes, uso de pelúcias também, roupas, é, roupas muito peludas também pode causar essa rinite. E agora os sinais e sintomas frequentes na rinite são nariz entupido, você vê o nariz muito entupido por obstrução nasal, secreção, espirros, repetição e coceira nasal, você está o tempo todo ali forçando o nariz. Mas você também pode observar mais alguns sintomas que são obstrução nasal, principalmente à noite, secreção por fluidos claros, mas pode também ser amarelado, você pode estar soltando aquela secreção no nariz. Dor, você pode sentir dor na região frontal, nessa região aqui da cabeça. Você também um dos sintomas pode ser redução, você pode sentir, parar de sentir o cheiro da alimentação, da comida, coceira nos olhos, provocando aquela vermelhidão, né? Sangramento nasal também pode acontecer, coceira no ouvido e inflamação também da garganta. São fatores que podem causar são sintomas que você pode estar sentindo na rinite coriza purulenta, na rinite bacteriana, espirros e outros. O tratamento baseia-se na administração de antihistamínico, descongestionamento e corticoides, evitar alérgenos, substâncias irritantes como poeiras, cigarros, odores fortes, né? Mas é basicamente feito com antihistamínico, que é o descongestionante nasal de uso breve. Você também pode estar utilizando o soro fisiológico, né, hipertônico para redução do inchaço da mucosa. Os antialérgicos funcionam contra os sintomas quando há crise. O tópico é para desinflamar a mucosa e os corticosteroides. Reduz os sintomas da coriza e a inflamação aos poucos. Ele reduz o sintoma e aquele corrimento que você tem no nariz. Além dos medicamentos, fazer também, é importante você fazer higiene ambiental, porque evita poeiras. Para a higiene é preciso descobrir também os alérgenos e combater o áspero. O áspero é o tipo de alérgeno que geralmente provoca a rinite. Higiene da cavidade nasal com soro fisiológico. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre a sinusite. O que é a sinusite? A sinusite, a gente vê aqui, deixa eu tirar essa imagem aqui, botar aqui embaixo, que aqui a gente vê os seios paranasais, o septo nasal aqui, a gente vê onde essa região aqui é uma das regiões onde atinge a sinusite, que é um processo de inflamação da mucosa dos seios paranasais, a rinite. É o conceito da inflamação dos seios paranasais, que são os ossos que rodeiam a maçã, os olhos, pode ser provocado por bactérias, vírus ou também em decorrência de alérgico. Mas as causas que podem variar, influenciando a duração do problema. A insuficiência crônica, por exemplo, pode ser causada por problemas anatômicos também. O problema anatômico pode ser o
desvio desse septo nasal e pode provocar também a sinusite. E também agora vem as causas. Quais são as causas da sinusite? Obstrução da drenagem, devido ao desvio do septo nasal, né, como eu acabei de falar, produção excessiva de muco, consequência de resfriados comum, e os sinais e sintomas. Não, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre as causas. A gente vê que as causas da sinusite, ela inclui muitos, tipo como a tosse, o mal-estar, o cansaço, a irritação na garganta, né? São um dos fatores que você pode sentir nos sintomas. São a tosse, a dor de cabeça, o mal-estar, o cansaço, a irritação na garganta, redução do cheiro, dor na face, e também pode até levar à febre, né, que são os sintomas mais comuns. Né? E aqui a gente fala aqui sobre o tratamento. O tratamento é feito com antibiótico e descongestionantes nasais. Vaporização e calor local, hidratação da via oral. Também baseia-se em medicamentos. Medicamentos podem ser através de corticóide tópico, para desinflamar a mucosa, e algumas vezes em antibiótico. É importante ressaltar que não é sempre que a sinusite ataca que o indivíduo deve usar antibióticos. Não é sempre que você pode estar usando deixa eu mudar isso aqui, usando o antibiótico. É importante se ver se ela for fúngica, causada por fungos, por exemplo, o antibiótico não vai adiantar. Entretanto, os números mostram que nem todos respeitam essa regra. A gente vê que a maioria das pessoas usam medicamento por conta própria, entendeu? E algumas vezes pode se agravar e levar uma cirurgia. Né? Pode levar uma cirurgia desse problema. Então, quando você tem um problema desse, você tem que definir, saber se é rinite ou é sinusite. O diagnóstico mais preciso é necessário uma avaliação clínica, né, para a pessoa saber se realmente essa sinusite, o tipo de vírus ou bactéria que é causada essa sinusite. No caso da sinusite crônica, que dura mais de 3 meses, pode ser necessário uma cirurgia, que é essa parte que eu vou é feito por meio de um vídeo, sem nenhum corte externo e com visualização muito precisa. É uma cirurgia muito moderna, né? Sem nenhum corte. Então, são os tipos de tratamento da sinusite. Agora a gente vai falar um pouco sobre a pneumonia. Que a pneumonia também é uma doença muito grave do sistema respiratório. Eu acho que é uma das infecções causada que a gente sabe. É uma inflamação que se instala nos pulmões. Os pulmões são os órgãos que a gente acabou de falar na anatomia, a cada lado do tórax. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares, onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios. Os brônquios são aqueles tubos que a gente acabou de estudar na anatomia do sistema respiratório. Então, basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso irritante, que são as bactérias, vírus, fungos e por os alérgenos. Então, nós temos que ficar atentos nessas infecções, que ela pode ter vários fatores, que são as bactérias, os vírus, os fungos e também os alérgenos.
no espaço alveolar, que os alvéolos são aquelas, aqueles cachos de uva que formam no final, lá na parte terminal dos brônquios, que nós falamos do sistema cardiovascular, que a gente estava falando da anatomia e da fisiologia do sistema cardiovascular. Então, que é lá onde ocorre a troca gasosa. Esse local deve estar sempre muito limpo. Então, nós temos nos brônquios, na traqueia, nos brônquios, nós temos os cílios que eles vão sempre limpando esses tubos para ficar livre de substâncias que possam impedir o contato com o ar, ou então com o sangue. Diferente de vírus da gripe, ela é muito diferente da gripe, que é altamente infectante. Os agentes infecciosos da pneumonia não costumam ser transmitidos facilmente como o vírus da gripe. E a gente vê aqui uma imagem aqui onde tem o sistema, onde a gente vê os pulmões aqui, e a gente vê aqui um muco. Aqui tem os alvéolos e esse muco aqui, ele é instalado nos alvéolos, é formado um muco e impede a respiração, onde provoca a tosse. As pessoas que fumam, as pessoas que levam a vida com poeira, inalando esse tipo de poeira, eles acometem essa doença chamada como a pneumonia. Então, as causas a gente já falou, a pneumonia pode ser causada por bactérias, né, estafilococos, estreptococos, vírus, fungos. Existem alguns fatores predisponentes, como baixa de resistência orgânica, principalmente em crianças e indivíduos idosos. A pneumonia pode ainda ocorrer como complicação após algumas doenças transmissíveis, como sarampo, coqueluche, escalatina. Em pacientes acamados, ela pode ainda ocorrer devido ao acúmulo de secreção, que são a pneumonia hipostática, e pode ocorrer da penetração de corpos estranhos dentro dos pulmões, provocando a aspiração. Então, deixa eu passar aqui. Existe os tipos de pneumonia, aqui a gente vê. A pneumonia viral, quando é causada por vírus, isso é muito importante você saber, a pneumonia quando é causada por vírus, a pneumonia bacteriana, quando é causada por bactéria, e a pneumonia lobar. Lobos são aqueles tubos, quando atinge um ou mais lobos pulmonares, o lobo primário, secundário e o terciário, como foi falado na aula. E a pneumonia dupla, se ambos os pulmões forem atingidos, né? Que aí nós temos os dois pulmões, se a pneumonia pode ser em um pulmão ou no outro. E aí é conhecido, se for nas duas, é a pneumonia dupla. A broncopneumonia significa que a infecção tem uma distribuição em placas em torno dos brônquios, bronquíolos e alvéolo. A incidência, né, nós temos aqui, e nós temos os sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas para essa doença? Então, você que tem, é muito importante a gente saber, quando a gente estiver na clínica médica, a gente saber diferenciar o normal do patológico, como sempre batendo nessa tecla, e através do seu exame físico e da sua anamnese, você saber se essa pessoa tem o tipo de pneumonia, se é a mesma pneumonia ou se é outra doença, né? Mal-estar, dores musculares do tórax, tipo pontada no tórax, que aumenta com a respiração, taquipneia, né, que é o aumento da respiração, tosse no início, seca, né? Tosse no início é a tosse seca, passando para a tosse produtiva, apresentando escarro amarelo, esverdeado ou castanho, podendo ainda apresentar
sangue, né? Batimento de asa de nariz. Batimento de asa de nariz, gente, quando você vê a pessoa, esse nariz aqui, a asa do nariz é essa parte aqui. Aí você vê essa pessoa com dificuldade para respirar quando ele está com batimento de asa de nariz. Sudorese, que é o suor intenso, e cianose, que é quando as extremidades ficam roxas por falta de oxigênio. Também pode levar a febre alta, dor no tórax, mal-estar generalizado, falta de ar, secreção de muco purulento, de cor amarelado, como pode falar. E a parte mais grave é quando leva a febre alta, da pneumonia. Então, podemos ficar atentos sobre a pneumonia. Aqui tem um raio-x de tórax, que são um dos diagnósticos que é feito através dos sintomas, do exame físico, e é feito o raio-x, que o raio-x é onde o médico ele vai olhar e vai dar aquele diagnóstico. Primeiro você vai fazer a sua anamnese, o seu exame físico, e vai suspeitar, você já vai ter um diagnóstico ali, um pré-diagnóstico. Mas quando é feito o raio-x, aí você já vê se já é comprovado. Exames de SCAR para diagnosticar o tipo de infecção, hemocultura, que é o exame, e aí vem o diagnóstico também pode ser feito a ausculta dos pulmões, que é muito usado os tipos de sibilos, de roncos que tem na ausculta pulmonar. Mas geralmente isso daí é mais feito pelo médico ou então pelo enfermeiro. O tratamento da pneumonias requer o uso de antibióticos e a melhora costuma ocorrer em 3 a 4 dias. Isso aí é feito com antibióticos, especialmente a penicilina G. Geralmente, quando a pessoa está com pneumonia, essa pessoa está com falta de ar, é utilizado a oxigenoterapia sob forma de cateter nasal. O cateter nasal é aquele cateter que você coloca aqui, um cateter simples. Você coloca o copo com a água dentro e conecta no oxigênio, chamado cateter tipo óculos, cateter nasal. Também máscara, tenda de oxigênio indicado para pacientes com dificuldade respiratória. Tem a máscara reinalante, a máscara não reinalante. Não sei se vai dar tempo, a gente fala ainda sobre esses tipos de máscara nessa aula. Mas geralmente a pessoa que tem pneumonia, ele está com os pulmões afetados e precisa de oxigenoterapia. Umidificação do ambiente, expectorantes, antitérmicos e analgésicos, no caso de febre, né, que pode dar febre alta, para combater a febre e aliviar, no caso de dor, repouso no leito e exercícios respiratórios. Nebulização e hidratação. Bom, as complicações, a gente vê aqui que é hipotensão e choque. A hipotensão, a pressão, ela baixa, especialmente em paciente que não receberam tratamento adequado. São as complicações. E a telectasia, colapso pulmonar devido à obstrução dos brônquios pelas secreções acumuladas, derrame pleural, acúmulo de líquido entre as pleuras, a gente falou sobre as pleuras ali, ocorre o acúmulo de líquido, edema pulmonar, infecções como pericardite, miocardite, insuficiência cardíaca congestiva. E aqui, deixa eu ver, oferecer, encorajar, aqui vem os cuidados de enfermagem, né? É importante a gente ficar atento para a gente oferecer o nosso cuidado, né? As nossas recomendações para a pessoa
não fumar, não beber exageradamente, né? Ou então, se a pessoa tem um vício que não consegue parar, a gente pode conversar com essa pessoa para diminuir, observar sempre as instruções, ver a questão de a pessoa que fica sempre em ar-condicionado, e também não se expõe a mudança brusca de temperatura, também pode causar esse tipo de problema. Você que vive em temperatura, procurar atendimento médico para diagnóstico precoce a pneumonia. Quanto mais você descobre essa doença, mais precocemente você pode ter um tratamento mais adequado. Estimular a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, quando o cliente apresentar bom nível de consciência, encorajar mobilização no leito e atividade física conforme tolerável, orientar ou apoiar o tórax do cliente durante a tosse. Se falar isso, já me deu até uma tosse. Fazer avaliação respiratória pela consulta, incentivar a prática da respiração profunda e tosse eficaz. Geralmente a pessoa que tem esse tipo de doença, ele tem aquela tosse produtiva, purulenta, né? Aquela tosse cheia, aquele pigarro, aquela coisa. Aspirar naso e orofaringe em intervalos curtos. Gente, aqui vamos falar sobre isso aqui, porque essa pessoa que tem expectoração, que tem aquele muco na pneumonia, é importante você aspirar para essa pessoa, não, se for uma pessoa acamada, uma pessoa que esteja lá em estado crítico. E geralmente essas doenças que atingem a respiração começam a baixar o oxigênio e você tem que dar um jeito de aspirar esse paciente. Aspirar. Tem um aspirador, tem também a técnica que você faz na falta de um aspirador. Você pode pegar uma seringa com uma mangueirinha e você está puxando aquela secreção para esse paciente não fazer broncoaspiração e acabar morrendo. Então, é muito importante você ver, porque geralmente aquele paciente está com aquela respiração curta, com aquela falta de ar, com aquele bulbo na garganta, aquela secreção, e aquilo ali, você pode colocar o oxigênio, você pode colocar aquele aparelho colocando para ver a saturação, que é o oxímetro, e você vai ver que a saturação de oxigênio pode estar caindo por falta da respiração, e esse paciente pode ir a óbito. Orientar e encorajar o cliente a repousar o máximo possível, observar alterações da frequência respiratória, frequência cardíaca, ocorrência de dispneia, palidez ou cianose, distimia durante a atividade. Então, é muito importante a gente ver os sinais vitais, ficar atento aos sinais vitais, a frequência respiratória. E, geralmente, se a pessoa está com falta de ar, a tendência é aumentar a frequência respiratória, a frequência cardíaca também, ter dispneia, que é a falta de ar, e ficar pálido, e a falta de oxigênio, que é a cianose. Avaliar o nível de tolerância do cliente a qualquer atividade. Então, é uma doença que necessita de nosso cuidado. Aqui são as manifestações clínicas. Manter o paciente em repouso, em quarto arejado, evitando correntes de ar. Manter o ambiente tranquilo, calmo e que proporcione conforto ao paciente. Fazer higiene oral e corporal, mantendo o paciente limpo, são os nossos cuidados que nós temos que fazer, não só com o paciente com pneumonia, mas também em todos os pacientes, manter o paciente limpo. Na clínica médica, é a nossa profissão, a nossa função, sempre manter a higiene, manter forro de cama limpo, trocar o forro de cama. Quando você chega numa clínica médica logo pela manhã, você vai, geralmente você entra no plantão 7 horas e plantões de 12 horas, 6 horas da manhã, aquele
técnico, aquele enfermeiro que está no plantão, ele já vai para a clínica médica, já vai para o leito, levar o forro de cama, levar um cobertor, levar roupa limpa para aquele paciente. Então, é a função. Se for um paciente que precisa de banho no leito, que não consegue tomar banho sozinho, é a nossa função. Já pega uma cadeira de banho, pega aquele paciente, pega a roupa limpinha, pega a sua esponja e você leva esse paciente para o banheiro para dar banho no banheiro. Ou então, se for aquele paciente que você não pode tirar, que seja o paciente acamado, você vai dar o banho no leito. Você tem que ser treinado para dar um banho no leite naquele paciente, é o famoso banho de gato. Né? Você vai umedecer aquele puxa, aquele pano especial para aquilo, com um sabonete cheirosinho e tal, e você vai fazer toda a higienização, trocar a fralda dos pacientes, trocar os forros e deixar o paciente confortável, mantendo o paciente limpo, fazer a higienização oral, você vai pegar um cotonete, ou então vai pegar uma escova, vai limpar a boca desse paciente, você vai fazer a sua função, você vai cuidar desse paciente, e a nossa função é cuidar desse paciente. Verificar e anotar os sinais vitais, como temperatura, respiração, a PA, de 4 em 4 horas, mas essa questão de 4 em 4 horas vai depender da prescrição médica, porque quem decide os horários da prescrição, geralmente é o médico, e a gente faz cumprir essa prescrição, oferecer dieta hipercalórica e hiperproteica, estimular a ingestão de líquido. Esse paciente com pneumonia, ele tem que tomar muito líquido para limpar as vias aéreas. Os cuidados com a oxigenoterapia, você tem que ver se esse paciente, você tem que ficar de olho no oxigênio, na saturação, porque a saturação é o que mede os níveis de oxigênio. Então, você tem que saber se esse paciente precisa aumentar os litros de oxigênio, porque se o paciente estiver saturando 100%, ele está no nível de 95% a 100%, ele está no nível normal. Então, você pode ver se precisa diminuir, ou então se você está ofertando oxigênio além do que deve oferecer. Orientar o paciente a utilizar lençóis de papel e descartá-los corretamente na hora de estar espirrando, estar tossindo, para não ficar com aquele escarrando no próprio rosto. E agora nós vamos falar um pouco sobre a bronquite. Nós vamos falar sobre a bronquite. A bronquite, deixa eu dar passar aqui, nós vamos passar essa parte. Essa aqui para nós chegar na questão da bronquite. A bronquite também, que é uma doença do sistema respiratório, que afeta muito os brônquios do paciente. E deixa eu ver, deixa eu dar uma pausada aqui. Pausada. Bom, então vamos falar sobre a bronquite, que é uma doença também do sistema respiratório. Bronquite, a gente já diz o seguinte: bronquite, nós falamos no sistema respiratório, na anatomia e fisiologia do sistema respiratório, nós falamos de bronco, bronquíolo e alvéolo. Termina com it também, você vê que termina com it. Então, bronquite é uma inflamação do bronco. Então, os canais que conduzem o ar instalado até os alvéolos pulmonares, aqueles tubos que a gente mostrou, que segue da traqueia até os alvéolos. Ela se instala quando os músculos, aliás, os minúsculos cílios, a gente falou sobre os cílios que revestem o interior dos brônquios para eliminar o muco presente nas vias respiratórias. São pelos,
São pelos que tem nesses brônquios, os pelinhos que é chamado de cílios. Esse acúmulo de secreção, o acúmulo de secreção faz com que eles fiquem permanentemente inflamados e contraídos, provocando principalmente a tosse. Então, bronquite é uma inflamação dos brônquios que provoca a tosse. A bronquite também pode ser aguda ou crônica. Então, vamos ver aqui, iniciar aqui o conceito que nós temos aqui para a bronquite. É uma doença caracterizada pela inflamação das membranas que revestem os brônquios, que são aquela pelinha que cobre os brônquios e os bronquíolos, ocorrendo um aumento da produção de muco e dificuldade de eliminá-la. Vamos falar mais um pouco aqui sobre a bronquite, que eu acho que é uma doença que vale a pena. Ela pode ser aguda ou crônica. A diferença consiste na duração e agravamento das crises. Ela pode ser de tempo duradouro ou pode ser uma bronquite que dure pouco tempo, que é chamada de aguda. Nas bronquites agudas, enquanto na crônica, assim, a diferença consiste na duração e agravamento das crises, que são mais curtas, ou mais ou menos 1 ou 2 semanas. Na aguda, enquanto a crônica, não desaparece, piora pela manhã e se manifesta por 3 semanas ou mais, durante pelo menos 2 anos consecutivos. Então, é a diferença assim que você vê. A crônica ela dura mais tempo e a aguda ela dura menos tempo, que são de 2 semanas. A bronquite é uma doença que ela não é contagiosa, que não é tanto contagiosa. As causas da bronquite, diz aqui os fatores, as causas e fatores predisponentes. As causas podem ser poluição da atmosférica, principalmente o fumo, pessoas que fumam, predisponente a ter a pneumonia, deficiência nutricional, você que se alimenta mal, pode causar a bronquite, infecção viral, bacteriana e por fungos, fatores hereditários como crianças nascidas de mães fumantes têm maior predisposição, clima frio e úmido. A exacerbação da bronquite crônica são mais frequentes no inverno que no verão. Geralmente a bronquite aguda é causada por vírus, embora em alguns casos possa ser resultante de uma inflamação bacteriana. As crises também podem ser desencadeadas pelo contato com poluente ambiente químico, como a poeira, inseticidas, tintas e ácido e outras causas. Já a crônica, por sua vez, aumenta o risco de outras infecções respiratórias, particularmente o da pneumonia. E a bronquite, com a bronquite crônica, ela pode levar à pneumonia. A diferença pode instalar-se como extensão de bronquite aguda. A aguda ela pode se tornar crônica e a crônica ela pode causar a pneumonia, que geralmente pode ser a doença causada pelo cigarro, a fumaça, um outro tipo de fumaça. Então, é uma doença que nós temos que ter muito cuidado, E as pessoas que fumam, sinais e sintomas, os sinais e sintomas que a gente pode ter na bronquite, tratando de forma aguda, quando na crônica, a tosse é um dos principais sintomas. A gente sabe que a pessoa que tem bronquite geralmente tem aquele pigarro na garganta,
nos brônquios. E na bronquite aguda, ela pode ser seca, a tosse ela pode ser seca ou então produtiva. Já na crônica, é sempre produtiva, é aquela tosse que você tem e não para de jeito nenhum. Aquela expectoração no peito, né, claro, no início, pode se tornar amarelada e espessa com a evolução, e inclui também outros sintomas. Então, aqui a gente vê aqui nessa definição que diz a tosse persistente ou produtiva apresenta uma expectoração do muco purulento, espessa de coloração amarelada. Ela pode se iniciar ela pode ser espessa e também pode ser amarelada, esverdeada. As crises de tosse aparecem mais frequentemente pela manhã, provocando dispneia, que é a falta de ar, roncos no peito, né? Aquele chiado no peito também, você pode ter aquele peito cheio, né? Febre, calafrios frequente, né? Febre, cansaço também é fácil, porque se você não está, como é que diz, respirando adequadamente, você vai ter um cansaço. E as vias respiratórias, onde leva o oxigênio, se você não está ingerindo o oxigênio, não está inalando o oxigênio normal, você pode ter um cansaço, né? E aqui nós temos o diagnóstico. O diagnóstico leva em conta os sinais e sintomas. É muito importante você saber os sinais e sintomas que você está tendo, o histórico do paciente, o exame clínico em algumas situações, a prova da função pulmonar. Você vai saber diferenciar os sinais, o diagnóstico que aquele paciente está tendo. Então, é feito o quê? Uma anamnese. Anamnese, o que é anamnese? Anamnese é aquela pergunta, aquela fala, aquela conversa que você vai ter com o paciente. Você vai perguntar se esse paciente fuma, se esse paciente, ele, mesmo que ele não fume, mas as pessoas que convivem com outras pessoas que fumam, ela pode desenvolver a bronquite. Então, você vai fazer aquela anamnese perguntando tudo, se essa pessoa trabalha num ambiente onde tem fumaça excessiva. Você vai fazer um exame físico, você vai fazer aquele exame físico geral no paciente e o raio-x, vai ver o raio-x de tórax, né, que através do raio-x você vai ver se a pessoa tem bronquite também, teste de sensibilidade alérgica, diagnóstico de substância ou fator alérgico. Existem muitos pacientes que são alérgicos a lã, fumaça, poeira, pólen de algumas cores, pelos e penas de animais, perfumes e etc., né? E outros. Os tipos de bronquite, a gente vê a bronquite aguda. Geralmente inicia-se com infecção das vias aéreas superiores, atinge o trato respiratório baixo, aparecimento de sibilos. Sibilos é quando você vai fazer uma ausculta em um paciente que tem bronquite, você vê uns assobios dentro dos brônquios. Por que assovio? Assovio é que os brônquios, ele ficou tão obstruído de secreção que ele, na respiração, ele provoca um assovio. É chamado de sibilo, com duração média de 1 a 2 semanas. Bronquite crônica caracteriza-se por infecção correntes. O sintoma desaparece por algum tempo e retorna, podendo persistir durante anos e se agravar, levando a complicações sérias do aparelho respiratório. Aqui nós temos duas imagens aqui, onde mostra um brônquio normal. Você vê aqui, olha, imagine só, a pessoa que tem um brônquio, esse tubo respiratório limpinho desse jeito, essa pessoa não vai ter problema nenhum de respiração. Você imagine só que o muco purulento que está tendo aqui, esse brônquio.
Imagine só a dificuldade que esse paciente não vai ter, a tosse que esse paciente não vai ter, tendo uma obstrução dessa, que parece até uma placa de ateroma, né? Placa de Dupuytren, como me falou, um infarto agudo do miocárdio. Então, os sinais e sintomas é tosse persistente, produtiva. A gente vê aí os sinais e sintomas, que é a tosse persistente, apresentando uma expectoração muco-purulenta, espessa e de cor amarelada, esverdeada. As crises de tosse aparecem mais frequentes pela manhã, dispneia, ronco no peito, febre e cansaço fácil. Estamos falando mais sobre isso daí. Né? O diagnóstico, a gente está repetindo o que falamos, foi? Então, aqui a gente vê o tratamento, a gente vê aqui o tratamento da bronquite. Né? A gente vê aqui, tem que ter repouso, medicações, broncodilatadores, alivia o espasmo bronco e facilita a expectoração. Sedativo da tosse, utilizados em caso de tosse seca, antibióticos, se a origem da bronquite for infecciosa, corticoides utilizados em pacientes que não melhoram com outras formas de tratamento, antihistamínicos utilizados na bronquite alérgica, todos segundo prescrição médica, vapor úmido, inalação e nebulização com agentes fluidificantes para auxiliar a expectoração. Para alguns pacientes, é recomendado modificar seus hábitos de vida, local de trabalho e clínica, prática de esporte que estimula a respiração, como natação, ginástica aeróbica e outros. Deixa eu ver mais aqui. Aqui vem os cuidados de enfermagem, né, que a gente tem que entender. E a nossa função, como eu acabei de falar, como eu sempre venho batendo na tecla aqui, que a nossa função é também o cuidado, manter o ambiente umidificado, aquecido, evitar pó, fumaça e qualquer fator irritante, né? Observar e anotar dados sobre a expectoração, coloração, aspecto, quantidade, incentivar o paciente a fazer exercícios respiratórios indicados por fisioterapeuta, estimular a ingestão de líquido como prevenção de desidratação e para auxiliar a expectoração, controlar sinais vitais, essa é a parte nossa, controlar sempre os sinais vitais, como eu falei, especialmente a frequência respiratória e a temperatura, essa pessoa pode estar tendo uma febre, administrar medicamento conforme prescrição médica, o medicamento sempre é feito, sempre é administrado conforme prescrição, e observar também os efeitos colaterais. Quando a medicação, a enfermagem deve ter cuidados especiais na administração de broncodilatadores, especialmente se forem administrados por via endovenosa. Deve ser aplicado lentamente e manter uma vigilância maior nos dados vitais, porque esses medicamentos atuam também sobre os vários vasos sanguíneos, provocando a vasoconstrição. Orientar o paciente fumante para que, se possível, abandone o vício. Isso aí é muito importante também, você conversar com esse paciente. Você também não pode chegar para esse paciente e dizer, você tem que parar de fumar. Não. A pessoa que tem vício, a pessoa que é fumante, a pessoa que é alcoólatra, não adianta você chegar e dizer, você vai ter que parar de fumar. Você vai ter que parar de fumar, não. Você vai ter que mostrar para ele as consequências do fumo, você vai ter que mostrar para ele, tocar no ponto fraco dessa pessoa que muitas vezes fala assim, mas se eu morrer, eu nasci para isso um dia. Mas aí você pode falar, não, mas você tem as pessoas que você ama, você tem o seu filho, os seus filhos, você tem a sua esposa, você tem o seu pai ou a sua mãe, não tocar naquela ferida que a pessoa se toca. A pessoa vai
Porque muitas vezes a pessoa nem dá valor para a vida, mas dá para valor à vida de um filho. Então, você pode dizer, não, rapaz, vale a pena pelo amor do seu filho, entendeu? Então, vale a pena você focar, né, nessas informações, manter o paciente calmo, pois a tensão emocional pode agravar o espasmo bronco. E aqui a gente encerra, né, sobre essas 4 patologias do sistema respiratório, para a gente ter um foco, para a gente saber diagnosticar, para a gente saber diferenciar, para a gente saber os cuidados que nós temos que ter com esse paciente. A gente tem que focar nos sinais e sintomas, saber diferenciar. E quando a gente chega numa clínica médica, a gente não chegar à toa, a gente não chegar, a gente ter conhecimento científico. Nós, a enfermagem, ela trabalha com baseado, pautado nos conhecimentos científicos. Nós não podemos falar coisas que nós não podemos provar. Então, nós temos que ler, nós temos que assistir videoaulas, ler muito e principalmente literaturas atualizadas, porque a gente vê que sempre sai artigos novos, sempre sai literaturas novas, sempre está se atualizando e você tem que atualizar, sempre está se atualizando. A única coisa que não muda é a anatomia. Anatomia. O nome o nome das estruturas é essa coisa que não muda, mas os cuidados as orientações, os cuidados, como nós temos que agir, a ciência ela vai se evoluindo. Conforme ela vai se evoluindo, vai modificando. Então, muitas vezes, uma técnica que a gente utilizava quando a gente, há não sei quantos anos atrás que a gente se formou, ela vai, os cientistas eles vão testando, eles vão estudando e vão publicando coisas novas que nós, se a gente não estudar, se a gente não ler, a gente vai ficando para trás. A gente vai ficando para trás. Porque eu digo isso, porque em urgência e emergência tem o torniquete. O torniquete é um estancamento de sangue. A pessoa tem um sangramento e para você fazer estancar aquele sangramento, para a pessoa não perder aquele sangue todo, você tem que fazer um torniquete, que é a pressão sanguínea ali, estancar aquele sangue. E um torniquete feito, antigamente, era 10 a 15 minutos de duração, porque você poderia, os estudos comprovavam que se você mantesse esse torniquete por muito tempo, você poderia perder um membro, um braço ou uma perna do paciente. Aquele sangue não ia passar, as células iam morrer, mas o que? Foi feito estudos atualizados que um torniquete hoje pode durar até 120 minutos. Até 2 horas você pode manter um torniquete, então você pode estar salvando a vida. Então são atualizações que nós temos que ter, nós temos que estar lendo, se atualizando e se atualizando na ciência, que a enfermagem é baseada na ciência. Então, vamos pausar aqui o vídeo, vamos passar para outro vídeo. Até mais para você. Até o próximo vídeo.